Continuamos o programa de hoje. Estamos conversando sobre a Previdência Municipal, o Previ Mossoró, com o presidente Dr. Paulo Linhares. Para você participar, já sabe, estão aí, ó, aqui. Os contatos para você participar com a gente. Temos Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp. Coloca lá na busca da sua rede social que você mais gosta de usar, Cenário Político TCM, você encontra, manda aí sua mensagem para a gente que dá tempo da gente fazer. Tem pergunta já aqui, nesse bloco a gente começa. Dando sequência aqui, Carol, tem agora o assunto do momento, sempre é do momento, a vacina da Covid. Mossoró iniciou nova fase da vacinação contra a Covid-19. Agora é a vez dos profissionais de saúde da rede privada. Cosma Maria é nutricionista. Ela é uma das profissionais de saúde em atuação na rede privada que recebeu a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus. Feliz com esse momento? Com certeza, é um momento histórico e muito esperado, né? Continuar com todas as prescrições, né, recomendadas pelo Ministério da Saúde e aguardar e ver que, se Deus quiser, toda a população possa tomar também a vacina. Nesta segunda, dia 1º, deu início a nova etapa de vacinação, dessa vez contemplando os profissionais que atuam em clínicas e demais estabelecimentos de saúde na cidade. A movimentação estava intensa na UBS Dr. Lucas Benjamin. A direção distribui as fichas e organiza a fila para evitar aglomeração e imunizar o público prioritário. Começou ontem à tarde, se estende todo o dia de hoje e o dia de amanhã também, nos horários de atendimento da UBS, de 7 às 11 e das 13 às 17. Foram divididas 7 unidades polo pelo município e a nossa está como uma delas. Estamos atendendo esse público no momento e estamos esperando que seja dividido e remanejado os outros públicos-alvos que também serão atendidos aqui. A UBS Dr. Lucas Benjamin, localizada no bairro Abolição 3, é um dos polos de vacinação selecionado pela Rede Municipal de Saúde. No total, são 7. Nesta manhã estão sendo vacinados psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, enfermeiros, entre outros profissionais da área da saúde. Agora são mais de 9 horas da manhã e até o momento, mais de 30 pessoas já foram vacinadas. Os profissionais recebem as doses da vacina AstraZeneca Oxford. O prazo de retorno para a segunda dose é daqui a 3 meses. Alegria para muitos que aguardavam ansiosamente esse dia. Me vacinei agora e a sensação é realmente de gratidão. Primeiramente a Deus, segundo a ciência. O prazo para a conclusão desse grupo encerra no próximo dia 5. De acordo com o coordenador de imunização, são cerca de 11 mil profissionais de saúde aptos a se vacinarem. No entanto, o município recebeu até agora 8 mil doses. O Ministério da Saúde ele estipulou a primeira fase dessa campanha, porém ele elencou algumas prioridades. Quais seriam as prioridades? Primeiro, vacinar os trabalhadores da saúde e aqueles idosos que estão em instituições de longa permanência. Ficou restando essa questão dos trabalhadores da saúde. Baseado na campanha da influenza 2020, nós vacinamos 11.430 trabalhadores da saúde. E até o momento só recebemos 8.433 doses. Ou seja, tem profissional que nesse primeiro momento não vai conseguir se vacinar. Nós estamos esperando o envio pelo Ministério da Saúde de mais doses para estar disponibilizando para que se atinja 100% dos trabalhadores da saúde. A partir daí é que vamos vacinar esses idosos, de acordo com essa primeira fase, serão aqueles a partir de 75 anos. Pois é, muita gente tem entrado em contato com a nossa redação para entender por que tem familiares idosos aí com mais de 80 anos, 90, que ainda não tomaram a vacina, enquanto muita gente vê esses profissionais da saúde sendo já vacinados. Está aí a explicação, né, do coordenador de imunização, justamente, o coordenador de imunização, o Etevaldo, para você entender um pouquinho mais. Vamos esperar, torcer e também aí, de acordo com o seu alcance, pressionar os governos para que as novas vacinas cheguem, as novas remessas cheguem, para se terminar agora essa fase, essa parte dos profissionais de saúde e passar aí para os idosos de 75 anos ou mais e vir mais remessa para os 60 anos ou mais, né, Vanu? Carol, a Prefeitura de Mossoró emitiu agora há pouco uma nota à imprensa explicando todo esse processo da primeira fase de vacinação e a nota tem pelo menos 6 pontos, né? Eu vou ler aqui 3 deles e diz o seguinte, justamente sobre estas cobranças, né, do início da vacinação dos idosos frente ali aos que têm menos idade, mas que estão
trabalhando na saúde. A nota diz o seguinte: o município não inclui nem exclui possíveis beneficiários de acordo com a atividade profissional exercida pelo beneficiário, mas respeita as devidas regulamentações das profissões que as enquadram legalmente como sendo da área de saúde por órgãos, associações e conselhos superiores. Fica adiada, portanto, a vacinação dos educadores físicos até que seja construído um alinhamento entre Procuradoria do Município, CESAP, que é a Secretaria de Estado de Saúde, e o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. Diante de vários questionamentos acerca de quando será iniciada a vacinação dos idosos acima de 75 anos, principalmente os acamados, a Secretaria de Saúde do município de Mossoró esclarece que ela se dará o início dessa vacinação a partir do próximo dia 8 de fevereiro, mediante disponibilidade de doses. Por fim, reiteramos o compromisso que todas as vacinas tenham destinação dentro do que está normatizado, conforme protocolos do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 em vigor. Portanto, está suspensa, então, essa vacinação para educadores físicos aqui no município de Mossoró, Carol. Tá aí, tá explicado para você novidades, né, em relação ao assunto. Vamos já voltar à nossa entrevista com o Dr. Paulo Linhares, presidente do Previ Mossoró, porque a gente tem pergunta aqui. E a Rosineide do Van Rosado pergunta se há possibilidade de reforma no Previ. A reforma é praticamente inevitável. Os sistemas previdenciários sempre estão sujeitos a reformas, a mudanças, exatamente porque os sistemas previdenciários são mantidos a partir de um feixe de dados, né, que a gente chama de dados atuariais. É feito um estudo atuarial e essas alíquotas tendem a mudar. Por exemplo, hoje, pela lei, pela emenda constitucional aprovada no plano federal, a reforma da Previdência chama reforma de Bolsonaro, né? A alíquota mínima hoje deve ser de 14% para o servidor, mas Mossoró ainda não fez essa reforma, porque a gente está estudando maneira de amenizar isso, e é possível, existe forma de se uma fórmula ou fórmulas de se fazer essa amenização. A gente está pensando, por exemplo, o nosso estudo atuarial já está sendo feito agora. Quando esse estudo for concluído, e a partir daí, nós vamos definir quais os rumos da reforma. Tem muita coisa que nós somos obrigados, nesse momento, a reformar. Por exemplo, antigamente havia um benefício que era pago pela Previdência, chamado auxílio-doença. O auxílio-doença hoje é pago pelo município, pela Prefeitura de Mossoró, não mais pelo Previ. Antigamente era uma despesa nossa. O salário maternidade, né? Quando a servidora ganha neném, passa aquele período, antigamente era o Previ que pagava, mas hoje será o município. Tudo isso a gente vai ter que fazer uma legislação nova, contemplando essas mudanças que houve na Previdência brasileira, não é? Em homenagem a um princípio constitucional que a gente chama de simetria, não é? Pela simetria, a gente tem que fazer também a nossa reforma. O governo do Estado já fez, o município de Natal já fez. Agora, vamos acabar com essa ideia de que a reforma da Previdência é sempre algo que vai ser contra o servidor. Não necessariamente. O que nós vamos fazer é, no mais possível, atenuar a própria situação do município. Porque se a gente colocar a alíquota, que seria paga pelo município, o município de Mossoró, a exemplo de tantos outros, não tem condição de pagar. A gente tem aqui do Alcei Nogueira, do Monsenhor Américo, está perguntando como ficou a Previ depois da aprovação da reforma da Previdência de modo geral. E aí eu tento também pegar carona na pergunta. O Instituto de Mossoró, ele segue qual reforma? Estadual ou a federal? Não, nós seguimos ainda o nosso marco regulatório, certo, que é a Lei Complementar número 60, a lei que criou a Previdência do município de Mossoró, o regime próprio do servidor de Mossoró. Mas, neste momento, nós vamos fazer, obviamente, estamos em estudo, porque, inclusive, o governo anterior preparou um projeto de reforma, mas não remeteu para a Câmara de Vereadores. Talvez, assim, pela questão que poderia ter um certo desgaste político, não sei por que razão, mas o certo é que
eu tenho conhecimento que o presidente do Previ Mossoró de então, o economista Elviro Rebouças, muito cioso de uma série de questões administrativas, remeteu para a consultoria jurídica da prefeitura, né, para o consultor do município, um projeto que não foi, Carol, remetido. Mas nós vamos estudar, vamos fazer a coisa de maneira que haja o menor impacto possível, né? Que isso seja bom para a Previdência, mas que o impacto não seja tão danoso do ponto de vista financeiro, para o servidor, sobretudo, e também para o município. Não adianta sobrecarregar o município, de repente, e tentar, em 4 anos, corrigir todos os erros cometidos em 9 anos de Previdência. O Previ Mossoró completou agora, no final de dezembro, dia 11 de dezembro, salvo engano, completou 9 anos. Então, é impossível, em 4 anos, a gente corrigir todos esses vícios, né? Todos esses erros, esses desacertos. Mas nós vamos tentar. O Previ Mossoró publicou recentemente no Jornal Oficial de Mossoró o calendário de pagamento dos servidores aposentados e pensionistas. Quanto que é essa folha e quantos hoje são os que recebem através do Previ? Olha, cerca de 927 aposentados e pensionistas. E nós pagamos mensalmente 3 milhões, mais ou menos, 3 milhões, em números redondos, 3 milhões e 700, porque muda de mês a mês, não adianta, cada mês muda, porque entra mais um servidor aumenta porque existe o princípio da paridade. O que o servidor em atividade ganha, esse aumento passa para o servidor aposentado, inativo, ou pensionista. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, 3 milhões e 700, Vonúvio. Em números redondos, é um valor muito expressivo. 3 milhões e 700 o Previ coloca no mercado moçoroense todo mês. Afora isso, nós temos mais ou menos 150 mil reais de despesa administrativa. Nós temos uma taxa de administração e, mais ou menos, mensalmente, a gente tem que dispor de mais ou menos 3 milhões e 850 mil reais. Né? A gente tem aqui algumas participações. O Niel do Sumaré disse que já está ligado aqui na gente. Diz, doutor Paulo é gente boa, da Rádio Difusora, é legal. Tá certo aí, tá vendo? Um ouvinte também. Na verdade, visceralmente, eu sou locutor da Rádio Difusora. Nós temos aqui o Levanilson do Sumaré. Ele está aqui perguntando... a pergunta não é sobre Previ, o assunto é outro, é uma denúncia. Ele fala que as empresas de ônibus escolares estão atrasadas desde dezembro. Ele quer saber aqui previsão de pagamento. Vamos tentar saber informações sobre isso. A Maria também está aqui falando sobre o pagamento das terceirizadas. Tem sido aí uma luta do pessoal das terceirizadas com a nova gestão. O Carlos Augusto, ele dá uma sugestão aqui, uma ideia que ele teve. Por que os vereadores eleitos, eu sei que eles não têm culpa, mas por que não tiram 3 mil dos seus salários para... Eu creio que é para a questão das dívidas aqui, que ele diz, eu aposto que vão ficar bem com o povo e o prefeito, nas próximas eleições, ficaria bem com o povo. Pronto, está feita aí a estratégia eleitoral do Carlos Augusto. Obrigada, Carlos Augusto, pela sua audiência aqui no programa de hoje. A gente tem aqui a pergunta do seu Aldo Ferreira. Ele quer saber o caso específico dele, sobre a aposentadoria. Diz que tenho 42 anos de prefeitura, 63 anos de idade. Quando eu me aposentar, o que vai ser acrescentado de insalubridade? Quando se aposenta no INSS, entra em insalubridade. Na Previ também? Olha, certas verbas não são computadas, né? Por exemplo, a insalubridade você recebe se você estiver num ambiente insalubre. Então, não tem sentido levar isso para a aposentadoria. Pela lei complementar 60, não haveria isso, né? Porque quando ele se aposenta, cessa a insalubridade, né? Esse adicional de insalubridade. Então, é uma verba que não é levada. Algumas outras são, alguns adicionais, não é?
algumas gratificações, tem tipos de gratificação, alguns tipos que podem ser acrescentados, né, podem ser levados para a aposentadoria, outros não. Creio que essa é a última pergunta da Elisete Dantas, do bairro Bom Jardim, para finalizar aqui com a parte mais light do Previ Mossoró. Ela diz que faz parte da Previ. Dr. Paulo Linhares, o qual tenho muita admiração, aproveito para parabenizá-lo e estou ansiosa para saber sobre os projetos de dança, hidroginástica, caminhada, coral. Como ficará esse projeto? Estamos sentindo falta, sabemos da impossibilidade em virtude da pandemia, mas quando voltar ao normal, como ficará? Pois é um projeto chamado Viver Melhor, um projeto que foi criado já deve ter uns 7 anos, mais ou menos, mas com a pandemia ele foi descontinuado, né? Não é possível, porque são atividades sociais, atividades aglomerativas, não é, Carol? Então, neste momento, o projeto está paralisado. Mas, obviamente, que nós temos interesse de redesenhar esse projeto, redesenhá-lo, não é? É claro que a gente vai ouvir os interessados, sobretudo, a gente tem um bom contato com os servidores através do Conselho Previdenciário. A gente vai ouvir as pessoas e vamos redesenhar dentro de uma nova perspectiva. Nosso tempo já está esgotando. Dr. Paulo Linhares, presidente do Previ Mossoró, muito obrigada por conversar com a gente hoje. Pois é, Carol, eu fico muito feliz de estar aqui. É um espaço privilegiado de Mossoró. A TCM... Eu sempre venho aqui desde o começo, né? Sempre tive assim, muito afeto por esta empresa, né? Pelos seus dirigentes, Milton, Zilene, essa turma toda. E sempre fico muito feliz de estar aqui conversando com o povo de Mossoró. Muito obrigado, doutor Paulo. Você de casa pela audiência. Até amanhã. Seja sempre bem-vindo, doutor Paulo Linhares. Muito obrigada pela audiência. Amanhã a gente se encontra aqui. Tenha uma boa noite e até lá.